Olá, mais um vídeo aí da Elétrica é Tudo para vocês, né? Estamos aqui para mostrar esse diagrama elétrico, né? Do circuito de força de uma partida estrela-triângulo, tá? Então, basicamente eu vou dividir aqui o nosso vídeo em duas partes, né? A primeira parte é você entender cada componente que está aqui e a segunda é o funcionamento, né? Como é que funciona essa partida estrela-triângulo. Então, aqui na parte superior nós temos o N, que representa o nêutron, esse 3 representa que é um sistema trifásico, tem as três fases, esse símbolo aqui, essa senoidezinha é o símbolo da corrente alternada. Nós vamos ter uma tensão de 380 volts de fase para fase e a frequência aqui é de 60 Hz, como é uma frequência comum ao Brasil, tá bom? Aqui nós temos a nossa rede elétrica, representada pelas letras R, S e T. O N é o nêutron, portanto R, S e T são as três fases e o nêutron. O nosso sistema é trifásico com nêutron. Aqui é a nossa rede, conforme está sendo representada aí para vocês. Esse círculozinho com tracinho são os bornes de conexão, né? Ou seja, essas fases vêm externamente. Ao entrar no painel, eles entram primeiro pelos bornes de conexão, né? Ou seja, uns conectores, né, que existem na entrada do painel. Por isso que tem essa numeração, essa sequência, ok? Então, aqui nós temos a rede, a descida que nós chamamos de ramal, que é justamente a derivação para as cargas, os equipamentos. Esse A1 é uma chave tripolar ou seccionadora, como queira chamar, né? A gente chama de chave seca, né? Apenas os contatos, né, vão fechar ou abrir quando você selecionar essa chave, né? Vai depender do formato. Normalmente elas são feitas de alavanca manualmente. Aqui o E1 representa os fusíveis, né? Fusíveis de AZ normalmente, pode ser em H, dependendo do porte da sua instalação, da sua carga. Na verdade, essas duas chaves, né? Essa chave quanto os fusíveis, hoje são substituíveis, né? Você coloca no lugar desses dois, você coloca um disjuntor tripolar, né? Um disjuntor termomagnético tripolar, que vai fazer as três funções, né? A função de manobrar, que é ligar ou desligar, né? Ou seja, interromper ou permitir a passagem da corrente, e vai fazer também a de proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga. Em uma partida estrela-triângulo, que aqui é um diagrama de uma partida estrela-triângulo, né, que é utilizada no acionamento de motores elétricos com o objetivo de reduzir a corrente de partida. Nós temos aqui o C1, que é o contator 1, o C2, contator 2 e o C3. Esses três contatores são os responsáveis por fazer o fechamento em estrela e delta, tá bom? Em triângulo, ok? Descendo aqui um pouquinho para vocês, nós vamos ter aqui é o nosso símbolo do relé térmico, tá? Que está conectado, acoplado a C1, a gente encaixa esse relé em C1. Aqui nós temos, sim, esse relé responsável pela proteção do motor contra sobrecargas. Aqui nós temos o motor, né, 3, que é o motor trifásico, corrente alternada, mostrando que devemos fazer o aterramento desse motor e que esse motor possui 6 fios, né? 3 fios aqui e mais 3 fios aqui. Nós vamos ter 6 fios com a numeração de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa numeração é referente aos terminais do motor, ok? Agora, já que nós conhecemos todos os dispositivos, vamos para o seu princípio de funcionamento. Como é que funciona? Como é que é feito esse fechamento em triângulo e em estrela? Primeiro, recebe o nome de partida estrela-triângulo, porque primeiro o motor parte em estrela. Transcorrido 10 segundos, ele passa para triângulo.
Os contatores C1 e C3 são os responsáveis por fazer o fechamento em estrela. Então, quando esse contator C1 ele entra, que ele fecha esses contatos, as fases passam e alimentam os terminais 1, 2 e 3 do motor. E ao mesmo tempo, esse cara aqui que é o C3, ele fecha, como ele tem esse jumpzinho aqui, ó, curto-circuitando, então ele tá, quando esse contato é energizado, ele vai fechar os contatos, e aqui os bornes, os terminais do motor 4, 5 e 6 são curto-circuitados, ou seja, são interligados, né? A gente fez um jump. Quem fez isso? O contator. Então, quando você alimenta as 3 fases nos bornes 1, 2 e 3 do motor de 6 terminais e faz o fechamento aqui, jampeia 4, 5, 6, você deixa esse motor com fechamento em estrela. Ao transcorrer os 10 segundos, né, esse contator C3 ele sai e entra o contator C2. Então sai o fechamento em estrela e passa a ter o fechamento em triângulo. Então C1 e C3 fazem o fechamento em estrela. Ao sair C3 entra C2, o C1 permanece, portanto C1 e C2 fazem o fechamento em triângulo, certo? De que forma? Quando essa fase chega aqui, um exemplo, essa primeira fase, que é a fase R, observe que esse contator fechou, então vai alimentar o borne 1, e aqui por esse caminho, ó, por esse caminho aqui, esse contator C2 fecha, vai alimentar o borne 6. Então foi feito o fechamento aqui, a interligação entre 1 e 6. Então a fase R alimenta os terminais 1 e 6 do motor. E aqui, da mesma forma, a fase S, né? A primeira fase é R, aqui é S, aqui é T. A fase S vai alimentar o terminal 2, certo? Do motor. E quando você vir aqui para cá, ó, o mesmo sentido a fase S vai alimentar o terminal 4. Então fez o fechamento 2 e 4. E por último, a fase T, certo? Alimenta o terminal 3 do motor, que por sua vez está interligado aqui, ó, por meio do contator C2 com o terminal 5. Então a fase T, ela alimenta o terminal 3 e 5 ao mesmo tempo. Então, com isso, esses dois contatores fazem um fechamento em triângulo, né? Em delta, em triângulo do motor trifásico de 6 terminais. Da seguinte forma, os dois contatores fazem um fechamento de 1 com 6, vai para a fase R, 2 com 4 vai para a fase S, e 3 e 5, esses fios vão para a fase T, tá certo? E assim a gente consegue fazer o fechamento em triângulo, tá bom? Então, gente, mais um vídeo aí para vocês da elétrica. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!